Sejam bem-vindos ao nosso programa Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas. Prazer muito grande, Santiago de volta por aqui, já também com o Álvaro Vilaça e também o Caetano, trazendo para você um resumo aí sobre o futebol de Minas Gerais, mais especificamente sobre o futebol local com o Caetano e também repercutindo aí esses dois grandes times, né? Cruzeiro e Atlético. O Atlético empatou no final de semana e o Cruzeiro venceu de virada, né? O Flamengo por 2-1. E agora, foco total para o clássico da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, o grande jogo aí dos mineiros. Lógico, né? Outros clássicos também pelo Brasil, mas o destaque é para esse grande clássico. Vamos falar aí, repercutir, né? Os últimos jogos, os dois últimos jogos aí das duas equipes e, lógico, né? Analisar um pouco aí sobre o futuro dos dois times e também, né? Falar sobre os campeonatos brasileiros que estão rolando, Série A, Série B, Série D, né? E já virando a chave também, né? Para a Libertadores, que não para, né? A Sul-Americana, o Galo agora é o representante de Minas Gerais aí, mundial, né? Somente o Galo agora representando Minas Gerais no campeonato da Sul-Americana. E, né, o Cruzeiro entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Vamos sim falar sobre isso, vamos falar sobre o futebol local com o Caetano e vamos, logicamente, trocar figurinhas com você aqui no nosso Tempo Esportivo. Está só começando e na sequência eu trago tudo para você. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver um novo dia.
Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. Que absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Muito bem, chegando então com o tempo esportivo para trazer para você os comentários do futebol brasileiro. Muita coisa aconteceu aí, né, no final de semana. Vamos repercutir aqui com o Álvaro Vilaça, que vai falar aí, né? Começar o programa hoje falando sobre a Série A, sobre o campeonato da Série A do Brasileiro, também a Copa do Brasil que está chegando aí, né? Vamos fazer um resumo aí bem completo, né? Bem completo de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer também, né? O Álvaro realmente fez aí um apanhado geral para trazer para você aqui nesse início de semana aqui no Tempo Esportivo. Vamos conferir. Chega aí, meu amigo Álvaro Vilaça. Um abraço para você, meu amigo Volney Santiago, um abraço para todo mundo que se liga no nosso Tempo Esportivo, caminhando para o fim do mês de agosto, né? E preparando o coração. Torcedor, nesta terça-feira começa a fase de quartas de final da Copa do Brasil com Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Vai ser demais, né? E semana que vem o jogo de volta lá na Arena MRV. Mas vamos falar disso e de outros assuntos aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, a antiga NET, também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube da TV Sete Lagoas. E sempre reforçando, né, o horário aqui do Tempo Esportivo, ao vivo, diariamente, às 11h30 da manhã e em reprise às 7 da noite. Ô Santiago, eu vou passar aqui então os resultados do Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada. Ainda ficou um jogo para segunda-feira à noite entre Botafogo e Atlético Paranaense. Mas no sábado, de virada, o Fluminense venceu o Remo por 2-1. Esse jogo foi no Maracanã. O Atlético poupou alguns titulares e empatou lá em Porto Alegre 0-0 com o Internacional. Gente, o Alan Minda ia fazendo um gol no primeiro tempo, que seria o gol do ano no futebol brasileiro, mas o zagueiro do Inter tirou a bola praticamente em cima da linha. No Mineirão, uma vitória reabilitadora do Cruzeiro de virada, 2-1 para cima do Flamengo, com direito a gol do Matheus Pereira no último lance do jogo, já lá pelos 50 minutos. E além do Cruzeiro ter sido beneficiado, obviamente, outro que agradeceu foi o Palmeiras, que segue tranquilo lá na liderança. Palmeiras que ganhou do Vasco, meteu 4-1 no Vasco lá em São Paulo. Em Bragança Paulista, aí já jogos de ontem, né? Esse Palmeiras e Vasco no domingo, também no domingo. Bragantino 1, Grêmio 0. O Clássico Baiano, Vitória 0, Bahia 2. Bahia ganhou o Clássico lá no Barradão. Jogo dos desesperados na Vila Belmiro, Santos e Mirassol 1-1. Gente, a Chapecoense, olha isso, o campeonato começou lá em final de janeiro. A Chapecoense ganhou neste domingo o seu segundo jogo no ano pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, bateu o São Paulo por 1-0. Dorival Júnior está balançando lá no comando do São Paulo. O Coritiba, depois de 15 anos sem vencer o Corinthians, quebrou o tabu e em casa venceu por 2-1. Coritiba faz uma campanha relativamente boa na competição. Aliás, o futebol paranaense, os dois subiram, né? O Coritiba e o Atlético Paranaense, e os dois fazendo campanhas muito boas. O Palmeiras lidera o campeonato com 51 pontos, o Flamengo tem 45, o Atlético Paranaense e o Fluminense estão com 41,
e o Cruzeiro está fechando o G5 com 39 pontos. Olha só, hein? Grande campanha do Cruzeiro também. O Cruzeiro tem 39, depois o Bahia 37. Bragantino 35, Curitiba 34. O Atlético aparece em 9º lugar com 33 pontos, mas ele tem um jogo a menos. Um jogo que foi adiado aí, uma partida contra o Bragantino na Arena MRV. Imaginando, né? Se o Atlético vencer esse jogo, ele vai a 36 e ele pularia para o 6º lugar. E eu ouso a dizer que, embora o campeonato, né, a nomenclatura correta seja G5, é muito provável que o 6º e talvez até o 7º colocado cheguem à pré-Libertadores da América do ano que vem. Porque Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, tá todo mundo na briga aí, ou por Libertadores, ou por título brasileiro, né, ou Copa do Brasil. Então, se um deles, por exemplo, Palmeiras ou Flamengo ou Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o G5 já vai virar G6. Se algum deles ganha, né, no caso aí de Flamengo, de Palmeiras, do próprio Fluminense, ganha a Libertadores, o G5 também vira G6. Então, é muito importante rondar ali 5º, 6º, no máximo 7º lugar para você ter essa condição. E eu acho que nós vamos colocar Cruzeiro e Atlético ano que vem na Libertadores. Muito importante isso. Bom, na parte de baixo da tabela, o bicho está pegando. Mirassol 24 pontos, Remo 23, Vasco, vice-lanterna 22, Chapecoense só 14 pontos. E olha, um pontinho acima da zona de rebaixamento estão Grêmio e Inter, os gaúchos, com 25 pontos. Campeonato Brasileiro volta no final de semana, a 25ª rodada, e Atlético e Cruzeiro jogam de novo no sábado. O Atlético às 6h30 na Arena MRV contra o Vitória, e o Cruzeiro sábado, 9h30 da noite, em São Januário, contra o Vasco da Gama. Bom, eu vou emendar aqui, ô Santiago, e falar dos jogos da Copa do Brasil. Como eu disse na abertura, a partir desta terça-feira já teremos bola rolando, e o clássico Atlético e Cruzeiro, 9 da noite no Mineirão, mando do Cruzeiro. Terça-feira da semana que vem, 1º de setembro, de novo às 9 da noite, Atlético e Cruzeiro, aí na Arena MRV, comando do Galo. Teremos na quarta-feira 2 confrontos, hein? Meu Deus. Palmeiras e Santos, lá no Nubank Park, no campo do Palmeiras. O Santos vai decidir na Vila Belmiro, na outra semana. Teremos também na quarta, outro jogo às 21h30, Vasco e Vitória. Quarta agora em São Januário, quarta da semana que vem, dia 2 de setembro, lá em Salvador. E ainda na quinta-feira, mais uma partida, Clássico Internacional e Grêmio, os dois com muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, treinadores balançando, Pesolano no Inter, Luiz Castro no Grêmio, e pode ser um divisor de águas, né, para os dois. O jogo quinta é no Beira-Rio, na semana que vem, na casa do Grêmio, lá na Arena Grêmio. Eu já falei aqui, Santiago, Cruzeiro e Atlético, eu dou um ligeiro favoritismo ao Cruzeiro, tem um time mais encaixado, com jogadores mais decisivos, mas o Atlético melhorou muito, principalmente no setor defensivo. Então, está em aberto. Grêmio e Inter estão equilibrados por baixo, os dois mal, fica difícil cravar alguma coisa. Esse Vasco e Vitória é outro jogo de dois times que oscilam muito. Se o Vasco conseguir fazer o dever de casa, levar uma vantagem para Salvador, embora o Vitória já tenha revertido vantagens contra Flamengo e Atlético Paranaense lá. Eu acho que o único jogo aqui que dá para cravar um favoritismo maior, mesmo assim a gente tem que ficar com o pé atrás, é Palmeiras e Santos. É inegável que o Palmeiras é franco favorito, mas o Santos, gente, o Cuca em jogos eliminatórios, eu já vi ele aprontar cada uma. Então, né, e tem Neymar, tem Gabigol, mas eu acho que em condições normais o Palmeiras é o favorito. A partir desta terça, meu amigo Santiago, bola rolando, terça, quarta e quinta-feira, jogos da Copa do Brasil. É isso aí, meu amigo, é isso aí, não dá tempo nem de respirar, né? A gente tem jogos aí, já começa no sábado, aquele impacto, no domingo mais outros grandes jogos, e agora na terça-feira, né? Pelo menos até a segunda-feira pra gente dar uma respirada, né? E depois não para não, jogo a semana toda, e isso é muito bom para quem gosta de futebol, né? É isso aí, vamos aguardar então os próximos capítulos do futebol brasileiro, e enquanto isso vamos vendo aqui, né, os lances deste jogo passado, né? O jogo do Atlético e Inter, um jogaço, hein? Um jogo onde o Atlético
segurou bem o Inter, né, que estava com ímpeto aí, precisando do resultado, né, correndo atrás. E o time do Inter é um time médio, né, não é um time muito bom, está precisando de resultado ali, quase que numa situação difícil. E o Pesolano, né, que é o técnico, era o técnico do Cruzeiro, tem bons jogadores, mas não é um time assim que tem um destaque muito grande. O Galo foi lá, enfrentou bem, teve, né, boas oportunidades como essa aí, né, e lógico que o Galo com um time misto, né, então, olha aí, mesmo assim no primeiro tempo deu o Galo aí com várias chances de fazer o seu primeiro gol. E o Inter, lógico, né, correu atrás ali também, tentou boas jogadas ali, principalmente no segundo tempo, tentou pressionar o Galo, mas o Galo sempre com uma defesa muito bem armada, né? O Galo já tem aí vários jogos que não perde, por isso a gente fala que está muito bem ajustado a defesa do Atlético. E nesse sentido aí o Barba tem feito um bom trabalho, né? E a expectativa do atleticano para o próximo jogo é justamente nesse sentido, né? Onde que a defesa do Galo está boa e aí acaba que no final das contas, né? Quando dá tudo errado, tem um baita de um goleiro, né? Que o Everson fecha ali o gol e acaba conseguindo salvar o Galo. Olha aí, tá vendo? Sempre jogadas importantes, né? Que o Everson atua e consegue segurar o resultado. Então não é só competência ali da zaga em si, né? É um grande goleiro que fecha a porta ali, não deixa o time fazer. Olha aí, que gol esse aí que o Galo perdeu, gente. Nossa Senhora, no último espaço ali, né? A bola bate ali no zagueiro do Inter e quase o Galo fez o seu primeiro gol aí, mas ficou 0-0, né? E o Galo inclusive estreou o Fred aí no segundo tempo, né? Ele que entrou com bastante garra, com determinação aí, com bastante liderança também, né? Conversando muito, falando com os jogadores e mostrando aí, né, que veio para realmente somar muito, né? Não é somar só não, somar muito, né? É lógico que ele não tá em 100% de condições, né? Não mostrou assim grandes jogadas, mas participou bem do jogo e mostrou, né, um controle mental muito legal, né? Principalmente tentando passar isso para os outros jogadores. E de repente pode ser uma liderança a mais aí no Galo, né? Ele que é um torcedor atleticano também, né? E demorou a chegar, mas chegou. E agora, né, o atleticano com uma expectativa muito grande, né, para que nos próximos jogos o Fred possa se destacar aí, né? Vamos ver agora no clássico, né? Então, assim, o Galo, quando você vê o time do Galo no campo, para quem não está acostumado aí com as notícias, né? Quando você vê a escalação do Galo, o cara até acha estranho, né? Porque entrou jogadores novos aí, né? Os últimos contratados, e aí o time realmente ganhou um corpo diferente, né? Então, assim, as mudanças que aconteceram no Galo estão aos pouquinhos aparecendo, né? O time modificou bastante, lógico que ganha um pouco mais de qualidade e também, né, na reposição, principalmente no segundo tempo, quando faz as substituições, o time não cai tanto, né? Que isso aí é muito importante, é tipo o jogo do Flamengo lá, que quando faz as substituições o time até às vezes melhora, né? Mas no caso do Galo não tem uma caída muito grande, o estilo de jogo se mantém o mesmo, né? E o Barba sempre fazendo umas mudanças muito bem feitas, né? De forma que o time continue jogando bem. Esse jogo aí acaba que foi melhor para o Galo, né? Um empate do que para o Inter, porque o Galo jogou com um time misto e também, né, conseguiu o pontinho precioso aí, né? Que é um ponto só, não vale muita coisa, mas é um ponto, né, que ele consegue manter, inclusive, a invencibilidade aí diante de mais de 7 jogos aí sem perder, né, principalmente fora de casa. Então, traz uma certa tranquilidade para a torcida para o clássico contra o Cruzeiro, que vai acontecer aí nesta semana. Então, assim, agora muda a chave, muda o foco e, né, os jogadores que foram poupados vão poder participar aí do grande clássico, né? Então, lógico que são estratégias
para que o time traga um bom desempenho. O Galo que está em 3 competições, né? Continua aí no Campeonato Brasileiro, continua também na Copa do Brasil, né? Que a gente vai ver agora se vai dar sequência ou não, e também na Sul-Americana, que aí já vira a chave e a gente vê os próximos jogos, né? O Galo classificou, passou mais uma vez, com muita luta, mas passou, né? Então o Galo, até o momento, em 3 competições. Vamos ver o que o Álvaro fala sobre o Galo doido. Legal, deixa comigo então. Antes de falar do jogo do Atlético, eu vou falar para você do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Gente, agosto está terminando, falta aí, né, uma semana, e o mês dos pais, Dia dos Pais foi lá no 2º domingo de agosto, mas o Santo Antônio estendeu as ofertas para todo o mês de agosto. Tem muita coisa com preço promocional. O atendimento do Santo Antônio, você sabe, é diferenciado. Preço, variedade, qualidade, atendimento de primeira, entrega a domicílio gratuita para 7 Lagoas, para toda a região. E 2 lojas, né, na rua Olavo Bilac, na Professora Beilard, em 7 Lagoas, com amplos estacionamentos. Tudo de primeira para você. Aproveite. Supermercado Santo Antônio, onde a gente sempre ganha. O Atlético, então, jogou em Porto Alegre no sábado, empatou em 0-0 com o Internacional. Acho até que se tivesse ousado um pouquinho mais, teria trazido os 3 pontos. Como tá mal o Inter, né? Time que não consegue se acertar. Tem lá o Carboneiro, o Alan Patrick, que são os principais jogadores. O Bernabé também costuma fazer alguma coisa diferente, mas no geral um time sem poder ofensivo, muita dificuldade para construir, e o Atlético ficou na dele, né? Se posicionou um pouco mais de forma reativa, teve algumas chances, principalmente essa do Alan Minda, que eu citei no outro bloco, driblou 3 jogadores do Inter, faltou entrar com bola e tudo, e aí o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Mas no segundo tempo, o Barba fez alterações, digamos, protocolares, óbvias, trocando atacante por atacante, volante por volante, zagueiro por zagueiro. Não quis arriscar e já dizia, né, o Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, ficou no 0-0 porque o Atlético acho que ficou com medo de tomar um gol. Dava para ter vencido. Dos males o menor, o empate fora de casa também não chega a ser nenhuma tragédia. O Fred jogou no segundo tempo, entrou, né, no intervalo. O Fred, ele vai requerer de um tempo, né, para se ambientar, até mesmo questões de fuso horário, chegou há poucos dias, mas a vontade que ele demonstrou, eu acho que contagiou o time. O próprio Barba falou sobre isso depois do jogo. Então, é um jogador para a gente ficar de olho. Acredito que será titular no clássico contra o Cruzeiro. Tem uma situação de primeiro volante para resolver, porque o Castanho, o colombiano que veio do River Plate, entrou no segundo tempo. Eu acho que há uma dúvida entre ele e o Alan Franco, né? Tem também Cissé e Minda, não sei qual deles Cissé e Maicon, né? Não sei qual deles vai para o jogo. Eu acho que lá na frente está resolvido, que é Coelho e Cassierra, porque eles viajaram para Porto Alegre, nem entraram no jogo, então tá na cara que eles vão jogar, né? O Alan Minda deve ser uma opção de banco. O Vitor Hugo, meia, que é um jogador muito importante, ele teve um edema depois do jogo da semana passada contra o Bragantino, problema na coxa. O tempo é muito curto de recuperação. Não sei se ele estará em campo contra o Cruzeiro. Talvez vai ser preparado para o jogo de volta. Temos que aguardar as próximas 24 horas. Mas se não jogar, vai fazer muita falta. Na defesa, não há dúvida, né? Everson, o Natanael, que marca mais do que o Preciado. O Atlético vai defender muito mais do que atacar no Mineirão. Então o Natanael vai jogar. O Juan Tressoldi com o Vitor Hugo, porque o Lianco está machucado. O Léo Duarte ainda não está em condições. Renan Lodi na esquerda, óbvio. Aí no meio essas dúvidas. Joga o Alan Franco ou joga o Castanho? Joga o Cissé ou joga o Maicon? Acredito que o Fred vai ser o terceiro homem de meio. E não tendo o Vitor Hugo, deve ser o Bernard. Coelho e Cassierra. Acho que o Atlético não foge muito disso. Haverá uma pressão muito grande, há uma mobilização muito grande dos lados do Cruzeiro, principalmente depois da eliminação na Libertadores. Vão tentar mover céus e terra para ganhar esse jogo e levar uma vantagem para a Arena MRV. Mineirão estará lotado, só 10% de atleticanos, então é claro que o Atlético tem que tomar todas as precauções. Até imaginei que o Preciado poderia entrar para fazer como fez naquele jogo do Palmeiras, lá em São Paulo. Lembra que o Atlético ganhou? Jogou o Natanael, jogou o Preciado. Porque o Cruzeiro vai colocar 2 pontas abertos.
Ele vai colocar, muito provavelmente, o Arroio de um lado e o Wesley do outro, com o Caio Jorge, e o Matheus Pereira e o Gerson vindo de trás. É muita qualidade. O Atlético vai ter que fazer um jogo perfeito para não perder no Mineirão. E aí tentar resolver a parada depois na Arena MRV. Dito isso, antes de chamar o Barba, eu vou falar para você também do Sacolão Center. Frutas, verduras, legumes, produtos derivados de leite, queijo, requeijão, queijo parmesão, que é fantástico, também ovos, doces em calda. Gente, no Sacolão Center tem de tudo. Se você não puder ir até a loja, aproveite o teleentrega, que é rápido, é prático, resolve a sua vida também. A loja física está na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. E lá também tem estacionamento gratuito para clientes, uma região muito movimentada, você não tem problema para estacionar. O Sacolão Center resolve tudo para você. É qualidade, é variedade, é atendimento, é o melhor preço da região. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Vamos chamar então a entrevista coletiva do técnico Eduardo Domingues Barba, após o jogo lá em Porto Alegre, empate entre Internacional e Atlético, 0-0. O Barba fala do jogo de sábado e projeta o clássico também desta terça-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Que era um time jovem. Sabíamos que por momentos a experiencia podría llegar a jugar en contra, mas la primera etapa fue bien jugada, nos faltó llegar a situaciones de finalizar mejor las jugadas que se construyeron, mas no, creo que sufrimos son Chuchi que Everson defendeu bem a Carbonero. Essa foi a mais difícil e nós tivemos a mais clara da partida. Mas se não somos certeiros nestas partidas, vamos sofrer. Mas eu estou contente com a partida dos jovens, como Cissé, como Vital, como Pacini. Eles jogaram grande jogo, sobretudo Vital. Era a sua primeira partida no Brasileiro, então eu estou muito contente porque todos passamos esse momento e é muito importante para ele, para o grupo, para o clube. Eu falei uma ou duas coletivas passadas de que eu confiava muito nele, estava crescendo, estava fazendo um grande trabalho, então temos que ter paciência e dar o espaço que ele tem ganhado. Boa noite, Eduardo. Eu queria que você falasse... Pode ir? Boa noite, Eduardo. Breno Galante. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você acabou de falar aí do Vitão, né? Também teve, hoje, com mais minutagem, o Thiago Borbas também no ataque. Você deu uma rodagem maior. Hoje a gente pôde ver a estreia do Fred, né? Foi tudo de acordo com o que você imaginava, a questão até do tempo, da minutagem. Tá tudo pensando muito no Cruzeiro, né? Não só no Cruzeiro. Digamos, as partidas consecutivas que vamos ter, digamos, de aqui até um mês à frente. São todas as semanas, todas as competições são importantes. Nós jogamos faz 3 dias e vamos a voltar a jogar em 3 dias. O rival teve uma semana de preparação e vai jogar em 5 dias. Então, claro que havia uma diferença importante de cansanço. Para mim, os últimos minutos sofremos por isso. Mas, sim, também era a estreia de Freddy. É a segunda partida do Kevin.
Os primeiros minutos de Vitao eram muitas peças quase novas. Trabalhamos todos os dias, sabemos o que queremos fazer, mas era difícil hoje. Era difícil porque em 6 dias vamos a jogar 3 partidas com uma viagem no meio. Então, se tínhamos que mudar, eu sentia isso. E sim, se você pergunta ao torcedor que ele queria fazer, eu não escutei nada, não sei nada, não leio a ninguém, mas o sentimento da arquibancada não sabemos como é. Eu fui jogador, digamos, e quando há clássico à frente, não há nada, e foi muito difícil para... Bueno, não sei se muito difícil. Tínhamos que estar focados nesta partida. E eu acho que foi assim, e eu estou muito contente com o grupo. Eduardo Guto Rabelo, Globo Sport TV. O que representa chegar num clássico nesse momento positivo com 11 jogos de invencibilidade? Você troca peças, o time mantém a mesma organização. Você vê o Atlético no seu melhor momento para esse jogo tão decisivo na terça-feira? São partidas que não importa como chega, porque são diferentes. Se jogar outra coisa, a cidade vai estar quente. Então, temos que jogar a partida inteligente, temos que estar convicto do que fazemos e o que vamos a buscar lá. Porque depois fechamos a chave com nosso torcedor. Então não importa como chega cada porque eles foram eliminados da Libertadores, mas sabemos a fortaleza que eles têm. Grande treinador, grandes jogadores, grandes investimentos da parte deles. Então temos, digamos, não pensar porque nós chegamos num momento interessante, sim, mas é clássico e qualquer coisa pode acontecer, e uma jogada muda tudo. Só uma jogada. Então temos que ir a buscar essa jogada. Aproveitar e fazer mais uma aqui. Em relação ao Fred, antes do jogo, você até brincou comigo, ele quer muito jogar, mas a gente tem que controlar porque ele chegou há pouco. O que você ganhou com a chegada do Fred, tanto em termos técnicos quanto em termos de liderança? Por exemplo, a gente viu que ele entrou como capitão do time. Sim, as duas. Temos a qualidade que ele tem. Eu não posso dizer nada porque vocês conhecem melhor que eu a ele. E a liderança, claro. Ele chegou para ganhar. E toda essa energia que ele tem, que llegó con toda la energía, no solo de él, sino alrededor de él. Tenemos que pegar esa energía, trabajarla, fortalecerla y unir todas esas partes para ser melhor time. Eduardo, você já teve uma experiência e a experiência foi boa para o Atlético num clássico no Mineirão, no primeiro turno do campeonato. O treinador era o mesmo, estava chegando, você também com pouco tempo de trabalho. O torcedor pode esperar um Atlético com uma postura parecida com aquele jogo, porque o cenário é parecido, o estádio vai estar com a maioria de torcida adversária na terça-feira. Na realidade, não sei. Eu não vi ainda ao rival. Sei que são um time forte, que aumentaram seu nível, estão jogando muito bem por os comentários que escutei, mas não vi nada. Então, a partir da manhã, vamos a começar a trabalhar o jogo, a trabalhar o que podemos fazer com nossas características de jogadores, com as características de jogadores que eles têm, e a partir dali tentaremos fazer o melhor que podamos para conseguir o melhor resultado.
Eduardo, você perdeu para esse jogo o Vitor Hugo. Provavelmente, imagino que no Clássico também não. O que impacta isso para você, a perda desse jogador? E no departamento médico você ainda tem alguns outros jogadores, Igor Gomes, o próprio Léo Duarte. Existe a possibilidade de algum deles estar liberado para o Clássico? Amanhã vamos ter as novidades, mas não sabemos com que jogadores vamos contar. Perdón. Y sí, a última vez también no pudimos contar con él ni con Cuello. Y hoy son peças importantes dentro do grupo, dentro do time. Então, sabemos que temos outros grandes jogadores que estão passando bom momento. Temos que ter tranquilidade, temos que acreditar no grupo, que isso é muito mais importante que a individualidade. Boa noite, sou o Iwan Escanteiro do Papo de Cancha. Eu gostaria de saber, aqui no Brasil a gente vem tendo uma discussão muito forte, principalmente depois da Copa do Mundo, sobre a utilização de jovens jogadores no Brasil. O seu Atlético Mineiro hoje entrou com 4 jogadores com 20 anos ou menos, né? Os 3 da base, o Cissé, o Vitão, o Pacini, além do Thomas Pérez. E o Atlético também é uma das equipes com maior percentual de uso de jogadores sub-20 no campeonato. Eu queria saber de você, qual é a sua visão sobre, de forma geral mesmo, a utilização de jovens nos seus clubes, nos seus times, pode citar exemplos antigos, e também como é feita essa transição hoje no Galo, em que um jogador sobe e você já confia nele para colocar em jogos importantes como hoje. Muito obrigado. Sí, primero no é de un día para otro. Cuando llegué ya Vitao estaba treinando con el time principal, Cissé também, Pacini também, chegou nesse momento Tommy, então a adaptação no grupo é o mais importante que eles têm que entender. Que todos os companheiros têm que começar a confiar em eles e passar essa linha de deixar de ser jovens para ser profissionais. Muito difícil, porque são meninos que estão jogando, treinando todo dia com Freddy, Bernard, em outro momento, digamos, com Everson. Eu não quero esquecer de ninguém, mas essa situação tem que passar essa linha. A partir dali tem que mostrar que eles têm para aportar ao grupo, ao time. E depois como trabalham outros treinadores, outros times, eu não posso falar disso. Eu posso falar no que o clube faz. Nós adaptamos ao clube, aos jogadores que temos, e a partir dali queremos fazer o melhor para ele, porque já falei disso. Eu fui jovem, eu joguei minha primeira partida e precisava da confiança de meus companheiros. Então nós estamos aqui para ajudá-los e que eles possam fazer o melhor de si para continuar melhorando, evoluindo e dar, digamos, alegrias ao torcedor e ao clube. Boa noite, Everton Veiga, Rádio Antena Mix e canal 2 ou 10. Então você conferiu aí a entrevista do Barba, né? Agora o objetivo maior é preparar o time para o Clássico. Vamos que vamos, hein? É isso aí, Cruzeiro e Atlético é o foco agora em Minas Gerais. Já vamos trazer as notícias do Cruzeiro também, ver como se prepara a Nação Azul, beleza? Intervalo rapidinho, já tô de volta. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior, para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações.
Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações. E a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz no seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A gente pode falar vários motivos para você comprar do pequeno negócio. É perto da sua casa, desenvolve o comércio local, gera emprego e renda, transforma o seu bairro e o país inteiro. Mas tem um motivo que a gente não vai falar. Vai mostrar. Com os pequenos negócios mais fortes, todo mundo tem o que comemorar. Então, neste fim de ano, compre no comércio aí do seu bairro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada.
Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. De volta para o segundo tempo do nosso programa Tempo Esportivo. Vamos que vamos, já trazer o Álvaro aí para falar de Campeonato Brasileiro, Série D, falar do Cruzeiro, falar do Galo, falar também do Clássico. Vamos que vamos, Álvaro. Vamos juntos então, seguindo aqui no nosso Tempo Esportivo, destacando, antes do Cruzeiro, a Série D do Campeonato Brasileiro. E esse Uberlândia, hein, gente? Até quando esse Uberlândia vai ficar fazendo história na Série D? Ganhou mais uma e está a um empate da final. Nós estamos aí na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Os 4 já estão garantidos na Série C do ano que vem. Lá em Arapiraca, em Alagoas, o Asa fez 2-0 no Gama. Domingo, jogo de volta em Brasília. E sábado, no Parque do Sabiá, o Uberlândia venceu o ABC de Natal por 1-0. Jogo de volta, domingo, às 5 da tarde, lá em Natal. Se o Uberlândia não perder, estará na grande decisão. Agora, tem aí os playoffs de acesso também, né? Que são os times que foram eliminados nas quartas de final. 4 equipes vão se enfrentar e tem mais 2 vagas, porque 6 equipes vão subir da Série D para a Série C. Então, na quinta-feira, quarta e quinta. Quarta, lá no Rio Grande do Sul, tem São José e Goiatuba de Goiás. E quinta-feira em Manaus tem Nacional e CSA. E no outro meio de semana, os jogos de volta, daí surgirão mais 2 que irão se juntar. Gama, Asa, Uberlândia e ABC, os 4 que vão subir para a Série C. Os 6, né, que vão subir para a Série C. E, obviamente, da Série C, também está em momento decisivo, né? Também vão cair 6 para a Série D. Bom, mudando de assunto de novo, falando de Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante sábado à noite, de virada, 2-1 para cima do Flamengo. Começou perdendo aquele gol do Pedro, né, o passe do Arrascaeta. Mas o Flamengo parece que estava numa rotação diferente daquela partida da Libertadores. Melhor para o Cruzeiro, né? Que aos pouquinhos foi ganhando corpo. O primeiro tempo foi ruim, até algumas vaias. Mas no segundo tempo o time melhorou. Mais um golaço do equatoriano Arroio. Eu vou te falar uma coisa, hein? Seleção equatoriana que não tem convocado o Arroio para as datas FIFA aí agora, os amistosos. Eu acho que não tem condição de não convocar o Arroio. Ele está desequilibrando. Fez 2 golaços, ambos contra o Flamengo, um pela Libertadores e agora o Brasileirão. É aquela jogada característica. Ele vai na ponta direita, corta para o meio e bate de perna esquerda. Tem sido letal essa jogada do Arroio. E depois, já no último lance, o Cruzeiro já tinha criado para ganhar, estava pressionando o Flamengo. No último lance, até uma dose de sorte lá, o Matheus Pereira na área, a bola desviou e entrou. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. Cruzeiro mantendo-se em 5º lugar e deixando o Flamengo atrás do Palmeiras, né? Porque o Flamengo está na caça do Palmeiras. Os palmeirenses agradeceram muito esse resultado. Acho que o Cruzeiro, neste jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, vai propor o tempo inteiro, vai tentar encurralar o Atlético, vai colocar o Arroio de um lado, vai colocar o Caio Jorge no comando e muito provavelmente o Wesley, acredito eu que seja o Wesley, pode ser o João Costa também, o Wanderson, acho que chances menores, vai colocar os 3, né, um em cada lado. E o Arroio, principalmente do lado direito, além de ser esse jogador agudo, certamente vai ter a função de prender o Renan Lodge do Atlético nos apoios. Por isso os volantes do Galo terão que fazer um trabalho muito forte para marcar esses jogadores. No meio, você tem atletas que jogam muito, né? O Romero, que é mais pegador, mas aí você tem um Gerson, você tem um Matheus Pereira, dispensa comentários. E o Cruzeiro vai tentar fazer aquilo que o time que manda o primeiro jogo faz. Abrir vantagem. 1-0, 2-0, 3, o que conseguir. Para poder jogar mais tranquilo depois na Arena MRV. Porque por mais que os 2 jogos sejam em Belo Horizonte, o fator torcida pesa. Claro que pesa, a atmosfera é diferente. Nós vamos ter um Mineirão com 90% de cruzeirenses, 10% de atleticanos. Depois a Arena MRV, 90% de atleticanos e 10% de cruzeirenses. Isso faz diferença. Você conversa com atletas a vida inteira, eu tive curiosidade para abordar esse assunto, e eles são unânimes. Não é que aquilo amedronta o adversário, mas o time da casa
parece que ele se mobiliza mais, ele fica mais ligado, mais concentrado, mais elétrico no jogo. Tanto que o início dos jogos, observem as partidas dos mandantes, os primeiros 15, 20 minutos geralmente são de muita pressão do time da casa, porque vai no embalo ali do torcedor. Então, é um jogo de quebra-cabeças. Quando você pega individualmente, o time do Cruzeiro tem algumas peças superiores, jogadores mais decisivos, mas repito, falei há pouco, o Atlético melhorou muito no período pós-Copa. É um time que defensivamente está muito equilibrado. É difícil fazer gol no Galo, mas também é difícil o Galo fazer gol, né? Vamos combinar. Então, fica tudo, meu caro Santiago, para esta terça-feira, às 9 da noite. Vamos chamar aí a coletiva do Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, analisando a vitória sobre o Flamengo, projetando o clássico desta terça-feira, e com o Arthur Jorge eu encerro a minha participação de hoje aqui no Tempo Esportivo. Voltaremos com toda a repercussão dessa Copa do Brasil, do clássico e dos outros jogos, hein? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer também que é importante aqui referir hoje o apoio da nossa torcida, porque não é fácil depois de uma eliminação hoje estarem connosco e estiveram até ao fim a poder incentivar a equipa, a poder ajudar naquilo que era o nosso compromisso. Um jogo mais uma vez equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva, para podermos olhar para aquilo que é o jogo e esta competição, onde era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores, e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram, volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva, para poder vencer o jogo. Arthur Pansieri, parabéns pela vitória. Eu acho que um pouco do que você falou há pouco é o desenho dos gols do Cruzeiro, né? Ação coletiva, participação de todo mundo colocando o pé na bola, até o desenho do gol se resolver. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto coletivo, como que você fez nessa linha aí agora de resgatar esse espírito para colocar aquilo que o Cruzeiro já vinha apresentando, né? Desde a sua chegada, os números comprovam como o Cruzeiro mudou da água para o vinho, para essa confiança em um jogo tão importante nessa caminhada. Novamente, parabéns. Muito obrigado. Em relação àquilo que é a atitude competitiva, nós sabemos que esta tem sido uma das características desta equipa, aquilo que é o sentido coletivo, aquilo que é a importância para mim e para nós sobre o aspecto coletivo daquilo que é o trabalho que fazemos. Este era um jogo que tinha uma particularidade, volto a dizer, face àquilo que foi o resultado há 3 dias atrás, em que podíamos jogar também contra aquilo que era a memória que podia ser hoje de fraqueza para nós, ou de força. Creio que nos primeiros minutos acabou por ter alguma fraqueza em relação àquilo que foi o permitir o maior domínio do adversário, mas depois resgatar aquilo que era o orgulho também, aquilo que era a nossa atitude competitiva de sempre, e veio ao de cima aquilo que era a nossa capacidade também de poder lutar pelo jogo, igualar, ser também superior em momentos do jogo e conseguir uma vitória que também já merecíamos desta forma, confesso, para podermos no final ser felizes, que era para nós extremamente importante conseguir hoje aqui este resultado, sabendo que era muito difícil porque estamos a jogar frente ao atual campeão, como também fomos eliminados frente ao atual campeão da Libertadores. Portanto, isto é aquilo que é a nossa exigência e diria quase que a nossa obrigação, dar o nosso melhor em cada um dos jogos, sempre buscando o resultado, e muito satisfeito hoje porque de facto chegou em cima daquilo que foi um trabalho coletivo de uma equipa extraordinária dentro de campo. Arthur, boa noite. Rafa Nobre, Jornal do Tempo, parabéns pela vitória. A gente já te conhece um pouco, sabe que você não individualiza, e posso citar alguns jogadores aqui, mas é mais por uma pergunta num contexto geral. Matheus Pereira, por exemplo, muito criticado, né?
por parte da imprensa, por não decidir jogos. Hoje ele decide, né, num jogo enorme, grande como esse, e você tem de volta jogadores que foram muito importantes no ano passado e participando de forma fundamental hoje, o Vidalba, por exemplo, João Marcelo. Até que ponto o aspecto psicológico pode influenciar para você dentro do futebol, encarando decisões e o Cruzeiro tropeçando em algumas delas, como na Libertadores, mas com uma outra possibilidade agora na Copa do Brasil? Olha, eu diria que a crítica vai estar sempre presente connosco. Não adianta, nós podemos, e eu já disse isto aos meus jogadores também, se nós não tivermos a capacidade de suportar a crítica ou a pressão, estamos no sítio errado. E estamos no sítio errado porque no Cruzeiro não chega a ganhar um jogo de 4 em 4 ou de 5 em 5. No Cruzeiro nós temos que ganhar regularmente, ou pelo menos competir para ganhar. Agora, eu também acho, e em relação às críticas, acho que, e quando são individualizadas, acho de mau senso, porque o Mateus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Muito bem, tá aí, ó. Grande fala, hein? Mateus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Você acha? Você acha melhor do que o Neymar? Será? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos saber aí até o final do ano. Porque o Neymar também tem voltado a jogar bem, né? Tem outros jogadores muito bons aí, né, no Campeonato Brasileiro. Tem o Arrascaeta, não tem jogado muito bem, né? Mas tem bons jogadores, sim. Vamos que vamos. Vamos virar a chave agora. Deixa aí o Cruzeiro para trás, que nesta terça-feira tem Cruzeiro e Atlético no Mineirão. É isso aí, a primeira partida aí da Copa do Brasil. Vamos que vamos. Caetano chegando com as notícias do futebol local. Olá, pessoal que se liga conosco. Hoje eu venho aqui para a gente falarmos um pouco sobre Minas Boca e Copa Aproximar. Minas Boca viajou até Montes Claros para disputar jogo do Campeonato Mineiro da segunda divisão, do Sub-15 e no Sub-17. Foi até Montes Claros enfrentar a equipe do FUNorte e teve a felicidade de vencer nas duas categorias. No jogo de Sub-15, às 2h da tarde, venceu por 1-0. E no Sub-17, às 4h da tarde, venceu por 2-0, jogo que foi realizado neste último domingo. E vamos falar também sobre Copa Aproximar. A Copa Aproximar, que teve as suas quartas de final realizada neste último fim de semana. Sábado, dia 22 de agosto, às 4h da tarde, o primeiro jogo das quartas de final da Taça Ouro, o Industrial Acolher Saúde venceu por 3-0 a equipe dos Amigos no campo do Serrinha. Já no campo do Eucalipau, no mesmo dia e no mesmo horário, no sábado, dia 22 de agosto, às 4h da tarde, a equipe do Fluminense Clique 7 venceu por 3-0 a equipe do N-Sport Sidão Júnior Souza. Também no campo do Eucalipau, no domingo, dia 23 de agosto, às 9h da manhã, o Astro City Clique 7 venceu por 2-1 a equipe do União Expresso. Também no domingo, dia 23 de agosto, às 9h da manhã, a equipe do Vila Minas entrou em campo e goleou por 4-1 a equipe do Bela Vista. Vila Minas, que já venceu um título nesta temporada de 2026, venceu a Copa Malou lá no bairro Lagoa Grande 2. Agora, na Taça de Prata, nas quartas de final da Copa Aproximar, tivemos o Sertanejo Prudente de Moraes vencendo por 3-1 o Pegasus, lá no campo do Serrinha, jogo que foi realizado no sábado, dia 22 de agosto, às 2h da tarde, no campo do Serrinha. Já no campo do Eucalipau, também no sábado, às 2h da tarde, a equipe do Tropa do Zezé venceu por 3-0 a equipe do Delis Palheiros. No campo do Eucalipau, no dia 23 de agosto, domingo, 11h da manhã, a Estação do Hambúrguer venceu por 1-0 a equipe do Reação. E no campo do Montreal, no dia 23 de agosto, também no domingo, 11h da manhã, a equipe do Unicef Lock McFay Lockten goleou por 5-2 a tradicional equipe do Santa Rosa. Tudo sobre a Copa Aproximar você acompanha no Instagram, @Copa Aproximar. Vou ficando por aqui e nas próximas edições eu volto com mais informações.
Beleza, Caetano, aquele abraço para você, abraço para o Alvo também. A gente vai passando a regra e ficando por aqui na expectativa de Cruzeiro e Atlético, grande clássico dos mineiros pela Copa do Brasil. Você continua conosco, conectado e sintonizado aqui na TV Sete Lagoas, o canal da cidadania. Aquele abraço!